Bom, vamos lá. Agora nós temos o Minuto da Soja com Wlamir Brandalize, que tem oferecimento da Copavel, a cooperativa de Cascavel, no oeste do Paraná. A vida no campo é feita de ciclos e a Copavel está presente em todas essas fases. Tudo começa com as sementes Copavel, a segurança que o produtor rural necessita para garantir um bom arranque inicial. E para possibilitar que as sementes extraiam todo o seu potencial genético, os fertilizantes Copavel Premium proporcionam nutrição ao solo e às plantas. Com a Nutriagro, desenvolvemos formulações em fertilizantes foliares para as principais culturas do agronegócio. Estar atento a todos os detalhes dessa jornada é o que garante uma colheita de alta produtividade. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Wlamir Brandalize, boa tarde para você. Como é que está o clima? Chove nesse momento ou não aí em Curitiba? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Olha, Sérgio, seco, Paraná, vamos dizer assim, eu tenho algumas pancadas em alguns lugares, alguma nuvem que tem caído aí. Estava conversando agora há pouco com o Sidney Fux ali de Mamborê. Ontem à noite caiu ele falou que teve um encontro de duas nuvens, namoraram ali perto do município de Mamborê e teve uma chuva de 8 milímetros. Mas pegando uma fatia muito pequena. A questão é que o tempo está quente, muito quente e secando rapidamente. Complicado, Sérgio. A situação não está nada fácil. Para muita gente, talvez seja um dos piores anos aí históricos para novembro e dezembro pelo volume de água, né? Porque outubro choveu bem e depois novembro não veio mais água quase e dezembro muitas regiões não teve uma gota. E hoje a gente já tem perdas muito fortes e consolidadas aí, mesmo que o clima normalize chuvas, já tem grandes perdas da safra e são irreversíveis. O quadro não está nada fácil. Por isso que o mercado de Chicago hoje, você está olhando ali, ele já está respondendo mais positivamente, porque eles já começam a olhar que tem perdas importantes aqui na América do Sul, Sérgio. Bom, é exatamente essa questão que eu ia comentar contigo. O mercado de Chicago está refletindo exatamente essa perda no Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, países vizinhos, ou seja, da América do Sul, em alta. E também o excesso de chuvas também está sendo considerado em outras regiões, que pode causar problemas em outras regiões, não só a seca, Wlamir? Exatamente. Onde que está com excesso de chuva, você pega aí no Mato Piba, no meio do Mato Grosso do Sul, para cima, pegando parte de Goiás e Mato Grosso, Rondônia, o excesso de chuva está dificultando o produtor de tratar as lavouras, e com isso aparecem doenças, e doenças causam perda de produtividade. Então, também nessas regiões onde está chovendo muito, a soja está perdendo parte do potencial produtivo, não tanto como aqui no Sul, que as perdas estão evoluindo de maneira muito forte dia a dia, mas também perde um pouco. Só para dar uma ideia aí, no levantamento de hoje pela manhã, que a gente fez aqui no escritório, no Rio Grande do Sul, se começar a chover normal, a partir de hoje de noite, já teria perdido e não volta mais 4,5 milhões de toneladas da safra gaúcha, já foi. Isso se voltar a chover a partir de hoje. Se não chover, amanhã já as perdas são maiores. Paraná também tem 4,5 milhões de toneladas perdidas, e isso se começar a chover hoje. Se não chover, vai aumentar essas perdas. E hoje dá para dizer que no Brasil temos mais de 10 milhões, talvez 11 milhões de toneladas da safra perdidas que não voltam mais. Então, aquele potencial inicial que largou, que poderia colher um pouco mais que 150 milhões de toneladas, hoje já está na faixa de 140 para menos. E na indicação do clima que está indo aí, talvez os números sejam menores. Então, há um susto grande aí na oferta, provavelmente, desse novo ano aí com relação a essa condição. Hoje o mercado de Chicago também está um pouquinho mais otimista, porque teve venda de óleo, de óleo de soja americano, e foi um bom volume, 20 mil toneladas para a Índia voltando às compras. Isso também anima um pouquinho o mercado de soja lá, que também segue na linha positiva. O farelo continua firme, né? Porque sem o Brasil aí como grande fornecedor, o Brasil provavelmente vai ter 3, 4 milhões de toneladas a menos de farelo para exportar em 2022, e isso é sinal de aperto no abastecimento global. Então, mercado farelo firme. E quando a Índia entra, compra óleo, também dá uma ajuda
aí no grão, aí mercado positivo, 10 pontos aí de alta, mas continua com dificuldade de quebrar os 13, né? Os 13 dólares lá em Chicago continua sendo uma resistência forte e provavelmente pode ser quebrado aí perto do Natal aí, se continuar sem chuvas. Se não tiver chuvas até a semana que vem, as perdas devem passar de 15 milhões de toneladas até a semana que vem no Brasil. Perdas de 2 milhões de toneladas já são esperadas ali no Paraguai. A Argentina também é uma incógnita, 5, 6 milhões a menos na Argentina. E no ritmo que nós estamos indo, talvez a América do Sul possa perder 20 milhões de toneladas do potencial dela que tinha no início do plantio, Sérgio. Isso aí pode ser o argumento para voltar a quebrar os 13 dólares lá em Chicago. Eu tenho inclusive imagens que estão chegando aqui para a gente mostrar, Wlamir. E é lógico, infelizmente, vários relatos que chegam, né, falando que não choveu em algumas regiões, essa chuva infelizmente não vai chegar, é consolidada ou consolidado esse prejuízo, não tem como reverter, infelizmente, em algumas regiões. Eu abri, inclusive, essa edição deixando a nossa solidariedade a esses produtores, né, infelizmente, né, mas a gente mostra exatamente as condições, né, do clima que estão sendo apontadas, e a previsão, a projeção não é das melhores, né? Nas próximas horas aí, inclusive, o tempo deve ficar mais seco, segundo o próprio Instituto Nacional de Meteorologia, né? Mostrando chuvas intensas em algumas regiões, no centro-norte, mais seca, uma estiagem na região sul do país. Lá de Palotina, aliás, tem uma imagem que o próprio Davi da Luz vai colocar para a gente, mostrar terra roxa, né? No Paraná, mostrando que a soja aí está sentindo muito calor também, né, Wlamir? Olha, Sérgio, essa região que você está comentando, Palotina, Terra Roxa, Marechal Rondon, Toledo, Assis, Chateaubriand, toda essa região ali no oeste, indo para mais na parte noroeste, o noroeste ainda sente mais, porque o noroeste é um solo mais arenoso, as perdas são muito grandes ali. Hoje, grande parte dos produtores já perderam mais de metade do potencial da safra. E se não chover, alguns não vão ter colheita nenhuma, né? Porque as vargens, elas estão começando a formar grão e não evoluíram. Se mostra aí nessas imagens, essas lavouras deveriam estar fechadas já, a rua, com a planta tomando toda a rua e com a vargem já sendo enchida, e a planta não cresceu. E você passa aí, o pessoal mostra, as lavouras estão num dito chamado seca verde, porque a folha está verde, mas você passa a mão na planta da soja, você sente que ela está seca, ela não tem umidade dentro. Ela só está verde, mas não tem potencial de evoluir. Ela está parada e grande parte das lavouras, você olha, elas estão morrendo nessas regiões aí, que é uma das regiões bastante afetadas. Isso aqui pegando desde o oeste do Paraná, descendo sudoeste do Paraná, Santa Catarina, noroeste de Santa Catarina, a parte oeste de Santa Catarina, Rio Grande do Sul aí, uma grande fatia do Rio Grande do Sul também, e as perdas, é trágico, mas as perdas vão aumentar. Não tem muito o que acontecer se não tiver chuvas aí para limitar essas perdas, mas sem chuvas essa semana, certamente as perdas na semana que vem já vão estar na casa das 15 milhões de toneladas a nível do Brasil e devendo passar de 20 milhões de toneladas aqui na América do Sul. É um ano bem trágico para a soja. Bom, tem alguns relatos, né? A temperatura bem acima dos 40 graus em algumas regiões do Paraná, Palotina. Outro relato, derrete tudo. A soja, a esperança e a chuva era essa do dia 12 que não chegou por lá, né? Não veio, acabou praticamente o Paraná, perde mais de 50% de sua soja plantada, alguns relatos. Para baixo de Naviraí, Mato Grosso do Sul e Norte, Oeste, Sudoeste e Centro do Paraná, tem produtor falando que se não chover uma semana, não vão passar nem a colhedeira. Né? Tem aí as informações, né? Todo mundo relatando essas informações, infelizmente, um cenário que a gente não queria acompanhar, né, Wlamir? Exatamente, Sérgio. Já estava conversando pela manhã com alguns produtores aqui do Noroeste, do Paraná e do Oeste. Eles já estão apontando que mais uma semana sem chuvas, e aí eles vão esperar para já entrar com o plantio do milho safrinha aí no mês de janeiro, quando novas chuvas devem entrar aí no começo do ano, porque não esperam ter mais soja, porque a maior parte dos produtores que tem seguro
já estão olhando para a questão do seguro rural aí, e vai ser um ano de muito problema aí para as seguradoras, né? Porque vai pegar uma fatia muito grande do Brasil aí que vai necessitar do seguro de safra aí, que essa condição de seca está fazendo. Bom, você falou logo no início, a Bolsa de Chicago está reagindo, mas não deve romper os 13, e os preços hoje no mercado estão sendo precificados com essa seca, com essa quebra ou possível quebra de safra maior daquilo que está sendo estimado até então? Olha, a soja disponível está muito parecido como ontem, né? Hoje 177 nos portos, é comprador. E safra nova, e indicativos aí os compradores da safra nova estão querendo mais soja de maio, junho em diante, e com isso tem uma diferença grande, que nem a compradora é R$ 168 para a soja nos portos de abril, e quando é a soja de junho, ele já paga 174. Então veja os lotes aí. E julho 176. Então há uma variação bem grande com a soja entregue mais à frente, ou a soja que você vai receber lá em julho ou agosto. Então as posições lá do meio do ano que vem estão muito parecidas já com o soja disponível desse momento, que é praticamente R$ 177 a soja spot ou a soja de janeiro nos portos. Continua muito comprador nos portos, mas quase ninguém querendo vender nada, todo mundo cauteloso, esperando aí para ver a definição efetiva dessa safra que continua com problemas. Então, os produtores estão retraídos e daí, mesmo tendo cotações que são cotações boas, não tem ofertas, não tem ninguém querendo vender. Bom, de alguma forma, nós temos aí um contraponto nessa situação toda, né? Só para poder falar dos problemas, dos prejuízos, infelizmente, no Sul, o Eduardo Moratelli falando que 34 graus lá no termômetro, na sombra, no telhado lá em Tupanci, no Paraná. O Wilson Bernini, no entanto, lá em Primavera do Leste, está falando que tem 12 horas de muita chuva, né? E lá em Novo Progresso, lá no Pará, também tem essas fotos que chegam mostrando o contraponto, né? Essa diferença tamanha em relação às expectativas de produção, né? Por lá, essa lavoura vai muito bem, não, Lamir? Olha, Sérgio, ali no Pará, eu estive lá faz 2 semanas, eu acho que o Pará, nessa condição que está indo, ele vai colher a melhor safra da história do Pará, as condições da safra e de clima estão muito boas, mas não compensa o que se perde para baixo, né? Então, citei aí só Paraná e Rio Grande do Sul, já tem 9 milhões de toneladas de perdas de soja. Então, mesmo com a safra muito boa do Mato Grosso, também não compensa o que perdeu aqui, porque o Mato Grosso, vamos supor que seja com otimismo extremo, chegaria a colher 40 milhões de toneladas, mas dificilmente vai chegar nesse número aí. Deve ficar em 37, 38, 39 no máximo, com a condição muito boa que está evoluindo. E aí não compensa, né, os demais perdas, mas o Brasil, que tinha potencial inicial de mais de 150 milhões de toneladas, agora já está no 140 para menos. E nessa condição de clima, talvez colha uma safra igual ao ano passado, talvez até menos, que foi 136,8 milhões de toneladas. Então, essas condições do norte, do Mato Piba e do Mato Grosso efetivo e Goiás, que estão em condições excelentes, ela acaba sendo privilegiado aí, o produtor dessas regiões, mas não compensa o restante do Brasil que está perdendo, né? Vladimir, eu sei que você comentou logo no início, né, essa questão do esmagamento do óleo e também do farelo. A Biov, né, corrigiu aqueles números de exportação de óleo para 1.600.000 toneladas, um número de 500 mil toneladas a mais do que há 2 meses, o que dá equivalente a 2 milhões de toneladas de farelo a mais. Por que teve essa correção tamanha nesse sentido? Né? Não teve essa projeção de esmagar tanto e ter uma produção tamanha de farelo? Isso refletiu no mercado internacional, lá de Chicago, os preços do farelo também? Não, na questão aí da Biov foi correção de números, né? Porque eles estavam com os números defasados, né? Em função da demanda interna que nós tínhamos aí, o pessoal estava esmagando bastante para ter óleo, né? As indústrias biodiesel apostando que o governo iria liberar o B13 já a partir de janeiro, e daí frustrou, né? E agora a Biov corrigiu a exportação do óleo aí para mais de 1.600.000 toneladas, um avanço grande, porque
o óleo não vai ser consumido internamente, então automaticamente ele acaba indo para exportação como uma saída, né? Bom, mais alguma informação sobre a soja nessa quinta-feira? Tem mais, são tantas, né, com relação ao clima, né, com relação a expectativas de prejuízos, com relação à expectativa na alta de preços na Bolsa de Chicago. Mais algum detalhe que a gente possa acrescentar, Vlamiro? Olha, basicamente é o clima afetando e provavelmente vai começar a ganhar mais forças agora em Chicago nos próximos pregões, né? Amanhã, sexta-feira, ainda é um dia que normalmente não tem aquela pressão muito grande, mas provavelmente na semana que vem, com essa condição de clima aqui no sul da América do Sul, nós vamos ter mais pressão positiva lá em Chicago, aí, porque o ambiente está se tornando cada dia mais positivo para cotações de alta em função da redução da oferta global da soja, né?